Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja hoje celebra a memória de Santo Antão. Antão nasceu na cidade de Conan, no Egito, no ano de 251. Era filho de camponeses. Quando seus pais faleceram, ele estava com 20 anos de idade. Herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã. Mantinha uma vida simples e de oração. Ele ainda procurava um sentido para a sua vida. Para ele ainda faltava algo mais que orientasse sua vida para um sentido maior. Foi então que, ao participar de uma missa, o padre leu um trecho do Evangelho que o tocou profundamente, vindo de encontro a essa sua sede espiritual. O trecho era do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21, quando Jesus diz ao jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me." Antão sentiu que este chamado era para si. Seu coração palpitou ao sentir que Jesus o chamava para a perfeição. Coincidentemente, sua irmã se casou na mesma época. Então, ele vendeu todos os seus bens, distribuiu aos pobres e foi morar numa caverna do deserto, vivendo uma vida de oração e de penitência. Mesmo no deserto, as pessoas iam procurá-lo, pedindo conselhos para os problemas da vida e também pedindo suas orações. O número de discípulos que queriam segui-lo foi crescendo dia após dia. Santo Antão, então, resolveu se afastar ainda mais. Viveu 18 anos isolado. Enfrentou inúmeras tentações, mas venceu todas pelo poder da oração. O santo saiu do deserto poucas vezes. Uma das vezes, segundo registros históricos, foi no ano de 311, quando ele foi à cidade de Alexandria, no Egito. Os discípulos de Santo Antão insistiram, e ele decidiu formar uma comunidade de monges. Só que cada um vivia em sua gruta ou caverna. Eles moravam muito perto uns dos outros, apenas em oração se reuniam. Sua fama de santidade se espalhou. Passou a ser chamado de o pai dos monges e o pai dos eremitas cristãos. Conta-se que até mesmo o famoso imperador Constantino, responsável pela oficialização do cristianismo no Império Romano, esteve várias vezes com Santo Antão procurando conselhos. Antão é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. Ele profetizou sua própria morte, que ocorreu no dia 17 de janeiro do ano de 356. Estava rodeado de discípulos que por ele rezavam. Deus, doador da vida verdadeira, permite-nos perseverar sempre na prática de Tua palavra, e já que Te conhecemos pela pregação do Evangelho, dai-nos a graça, a exemplo de Santo Antão, de amar-Te cada dia mais intensamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antão, rogai por nós.